Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre o que é Bhakti Yoga e como melhor praticá-la. Além de responder essas duas perguntas, tem uma pergunta brinde aí que é o que é Bhakti Yoga pura? Como a gente determina a meta mais elevada de Bhakti Yoga? Então fica aí que vai ser bem legal. Então começando do começo, o que é Bhakti Yoga? Essa apresentação vai ser baseada em dois livros que definem muito bem, que são O Néctar da Devoção e Brahma Samhita. Você encontra o link para os dois livros aqui na descrição do vídeo. E o Néctar da Devoção vai nos responder essa pergunta básica, o que é Bhakti Yoga? E ele responde com Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. Serviço devocional ou Bhakti Yoga significa ocupar os seus sentidos a serviço do Senhor dos sentidos. O que isso significa na prática? Que Deus ele vai se revelar para cada um de nossos sentidos em alguma forma específica. Então a gente já vê que Bhakti Yoga, ou Yoga do serviço a Deus, está muito ligado ao conceito de avatar. Que Deus, ele entra na história humana, ele se torna acessível aos nossos sentidos, né? Ele se torna conhecido por esse mundo. Senão não é possível fazer Bhakti Yoga. Então Deus, ele é assim, inconcebível para os sentidos, ele está muito além do nosso alcance. Nós não podemos conhecê-lo, averiguá-lo. Mas Deus, sendo onipotente, sendo misericordioso, ele pode fazer tudo e ele se importa conosco. Então, por sua própria vontade, ele vem a esse mundo e se torna conhecido, e se torna acessível aos nossos sentidos. Nosso mestre espiritual Prabhupada fala que é como o sol. Nenhum esforço que nós façamos pode fazer com que conheçamos o sol. Por exemplo, se da 00:30 eu quero ver o sol, se da 1:30 da madrugada eu quero ver o sol, nenhum esforço meu é capaz disso. Mas quando o sol, pela sua própria volição, decide nascer, né, no horizonte e se fazer conhecido, então eu posso conhecer. Não porque eu me esforcei, mas porque o sol, pelo seu próprio movimento, se fez nascer, né? Então Deus é a mesma coisa. Ele é inalcançável pelos nossos sentidos. Mas se ele quer se tornar um avatar, quer dizer, se ele quer descer dentro desse mundo e se fazer conhecido, aí nós podemos conhecê-lo. Então isso tem que acontecer para existir Bhakti Yoga. Deus tem que se fazer conhecido. Então depois que Deus vem a esse mundo como avatar e revela qual é o seu nome, faz atividades incríveis, mostra sua forma, mostra tudo isso, Bhakti Yoga se torna possível. Então Deus veio, se revelou e falou, meu nome é Krishna. Agora nós temos como usar o nosso ouvido a serviço de Krishna, porque nós sabemos o nome dele. Então nós podemos cantar o nome dele, Hare Krishna, ou Om Namo Narayanaya, qualquer nome de Deus, qualquer mantra com o nome de Deus. E assim nós fazemos Hrishikena Hrishikesha, Bhakti Yoga. Nós damos os nossos sentidos para o Senhor dos sentidos. Então nós temos a capacidade de ouvir e a gente passa a ouvir o nome de Deus. E isso a gente vai usar todos os sentidos a serviço de Deus. Nossos olhos, nós vamos ver a forma de Deus retratada no altar, conforme ela foi revelada quando ele veio aqui como um avatar. A nossa língua, nós vamos falar as histórias que ele realizou nesse mundo e vamos recontá-la para pessoas interessadas, pessoas não tão interessadas, mas talvez curiosas, qualquer pessoa que tenha um pouco de abertura. E nós vamos usando também nossos sentidos funcionais, como as pernas, as mãos. Nós usamos nossas pernas para peregrinar até onde o Avatar fez algumas histórias incríveis. Nós usamos nossas mãos para erigir um templo em homenagem a ele. E também os nossos sentidos internos. A mente, em sânscrito, é chamada de antakarana, o sentido para dentro. E nós vamos usar isso também para Deus, para o Avatar. Deus como ele se revelou para a gente, como a gente conhece. Então, como a gente usa os sentidos internos? A mente, o sentido para dentro, é descrito que ela faz pensar, sentir e desejar. Então você vai desejar estar com Krishna, você vai desejar estar com Deus. Seus sentimentos vão ser ligados a Ele, você se sente vazio distante dele, você se sente feliz quando o altar se abre e você pode vê-lo, você se sente feliz quando você ouve as histórias dele. Então você vai associando as suas emoções, os seus desejos, todos com ele também. E o que sobrou aí? Inteligência. Inteligência nós também podemos usar para Deus, podemos e devemos. Isso é parte de Bhakti Yoga. E como você usa sua inteligência para Deus? No final da Bhagavad Gita, Krishna fala assim, declaro, Arjuna, que aquele que estuda esta nossa conversa me adora com sua inteligência. Então Krishna, ele veio e falou ensinamentos sagrados, ele ensinou os vários yogas, ensinou equanimidade, ensinou sobre o Dharma, ensinou sobre a natureza dele, como o conhecimento é transmitido e perpetuado.
Krishna ensinou tudo isso na Bhagavad Gita. E como você vai fazer Bhakti Yoga com sua inteligência? Estudando a Bhagavad Gita. Você vai querer entender o sânscrito ali, todas as intrincâncias do texto, saber como aquele verso se conecta ao anterior, como se conecta ao seguinte, como esse conhecimento é aplicado na sua própria vida, como ele pode ser melhor apresentado para pessoas com diferentes tipos de problemas ou com diferentes tipos de perguntas. Tudo isso vai ser o uso da sua inteligência a serviço de Deus. Então Deus tem um nome muito bonito que é Gopala. Go significa sentidos, audição, visão, etc. E Pala significa o protetor. Então Gopala significa aquele que protege os sentidos. Então quando você usa o seu ouvido para ouvir o nome de Deus, quando você usa os seus olhos para ver Deus no altar, quando você usa sua língua para falar histórias que Deus realizou quando veio aqui, quando você usa sua inteligência para estudar Gita, então Deus vai fazer o papel dele que é Gopala. Seus sentidos vão ficar num lugar seguro, porque seus sentidos estão em contato com algo que é totalmente espiritual, que é totalmente puro. Enquanto que se você deposita seus sentidos em outras coisas, eles ficam num ambiente perigoso, né? Se você fica ouvindo fofoca, ou se você usa sua língua para fazer planos de corrupção, ou você usa seus olhos para contemplar a esposa dos outros, ou desejar o marido da sua vizinha, tudo isso seus sentidos vão ficando num ambiente perigoso, né? Você pode acabar envolvido em crimes passionais, corrupção ativa, se envolver com crimes, ou adoecer seus sentidos. Se você quer usar sua língua para saborear drogas, como ácido, coisas assim, né? Então os sentidos eles têm um lugar perigoso para serem depositados e tem Deus, que é um lugar seguro para depositá-los. E porque Deus é um lugar seguro para depositá-los, Deus é conhecido como Gopala, aquele que protege os sentidos. Então aí, fechando assim, de forma bem simples a definição de Bhakti Yoga, Bhakti Yoga é quando você pega os seus sentidos e também a sua mente, sua inteligência, e os dedica a Deus. E Deus é acessível aos sentidos porque ele veio a esse mundo como avatar e revelou sua forma, seu nome, suas atividades, etc. Agora a próxima pergunta a que a gente se propõe se responder é: como melhor praticar Bhakti Yoga? Isso vai ser respondido na Brahma Samhita. Brahma Samhita vai dizer que tem 3 coisas que nos permitem praticar Bhakti Yoga do melhor jeito possível, que são Pramana, Sadachara e Abhyasa. Então, Pramana significa praticar Bhakti Yoga com conhecimento das escrituras sagradas. O que isso significa? Que você vai estar sempre em contato com livros como o Srimad Bhagavatam ou a Bhagavad Gita, que nos ensinam a praticar Bhakti Yoga de uma forma sóbria, de uma forma racional, de uma forma... Como se diz? Rapaz, como se diz? Que palavra é essa? Caramba, fugiu. Dois mil anos depois. Ruminada. Você vai praticar Bhakti Yoga de uma forma ruminada. Você vai poder ter deliberado sobre cada elemento, sobre o que você está fazendo, os motivos da sua decisão de praticar Bhakti Yoga. As escrituras sagradas vão nos ajudar a fazer isso. E é nas escrituras que a gente vai entender quem é o dono de todas essas manifestações, né? Essa escultura que está no altar é de quem? É de Krishna. E quem é Krishna? Esse nome que a gente está cantando, Hare Krishna, é de Krishna. E quem é Krishna? E nós vamos ter que ouvir isso nas escrituras. E como Krishna significa o todo atrativo, significa que Krishna tem muitas pessoas em torno dele, que ele atrai todo tipo de pessoas. E é nas escrituras que a gente vai ver todos os tipos de pessoas que Deus atraiu. Nós vamos ouvir histórias de grandes intelectuais que se atraíram por Deus, vamos ouvir histórias de mocinhas simples e inocentes que se atraíram por Deus do mesmo jeito. Vamos ouvir histórias de pessoas muito renunciadas, vamos ouvir histórias de reis. E a gente vai ver assim, nossa, Krishna é todo atrativo mesmo. E as escrituras também vão fortalecer nossa fé, porque a gente está praticando Bhakti Yoga, ou estamos decidindo se vamos praticar ou não. E aí quando a gente vê que a Bhagavad Gita incentiva muito a prática de Bhakti Yoga, que o Bhagavata incentiva muito a prática, isso tudo vai nos convencendo, nos fortalecendo, e nós vamos aderindo com fé e com confiança, né? As escrituras também são muito úteis para nós ouvirmos histórias de pessoas que passaram por obstáculos durante a prática e como eles superaram. Por exemplo, você ouve a história de Bharata Maharaj, que estava meditando absortamente no nome de Deus, e de repente ele desviou a atenção dele para outra coisa. Teve um outro praticante que ele praticava Bhakti Yoga, que ele tinha aprendido com o pai dele,
e depois ele viu uma prostituta beijando um homem licencioso assim pela rua, e ele decidiu abandonar aquela vida espiritual de Bhakti Yoga e se envolver com prostituição. Então nós vemos a queda dessas pessoas, o perigo que existe, como elas se restabeleceram, e a gente vai tomando isso como parâmetro para a nossa vida também. Então definitivamente, para a Bhakti Yoga ser bem praticada, ela tem que estar em conjunto com o estudo, leitura contínua das escrituras sagradas. O próximo elemento para Bhakti funcionar bem é sadachara, significa boa conduta. Não adianta nada você ir na igreja, ir no templo, cantar mantra, fazer todo um espetáculo, mas na sua casa, no seu emprego, acabou o templo, acabou a meditação, você é um monstro, você é manipulador, controlador demais das pessoas, você é corrupto, mau caráter. Bhakti Yoga não vai funcionar. Pode funcionar assim um pouquinho, né? Mas a gente está falando como funcionar melhor. Você tem que ter uma boa conduta o tempo todo. Tem uma passagem no Bhagavatam que fala assim, que aqueles que adoram a Deus no templo, mas não percebem que Deus está no coração de todas as pessoas, é como alguém que oferece oblações a cinzas. O que esse verso quer dizer? Que Deus tem um ritual indiano em que você oferece para Deus oblações, né? Assim, você joga uma coisa assim no fogo como símbolo de oferenda a ele, você pode jogar grãos ou jogar manteiga clarificada, e aí o fogo aceita essa oferenda. Deus, na forma do fogo, estaria aceitando essa oferenda. Aí esse verso diz que se você faz alguma prática de Bhakti Yoga no templo, no horário da meditação, mas não percebe que Deus também está no coração do seu vizinho, no coração da sua mãe, no coração dos seus colegas de trabalho, nos colegas da escola. Então você está oferecendo oblações a cinzas, quer dizer, o fogo está apagado. Em outras palavras, Deus não está aceitando isso. Então nós temos que sair dessa plataforma de sermos meros religiosos, meros superficialistas, e percebermos que o mesmo Deus que a gente adora no mantra, o mesmo Deus que a gente adora nas escrituras, o mesmo Deus que a gente adora no templo, está no coração de todas as pessoas. Então Bhakti Yoga vai ser bem vivida quando a gente consegue perceber Deus no coração de cada um e tratar essa pessoa com a máxima dignidade, sabendo que ela é muito querida para Deus, que ele também é um filho de Deus, e expandir essa nossa percepção, né, de Deus em todo lugar. É claro que não é porque Deus está em todo lugar que você para de ir no templo, né? Já que ele está em todo lugar, ele também está no templo. E no templo ele está de uma forma especial, de alguma forma. Porque ali ele está manifestando a forma dele no altar, ali tem a companhia de outras pessoas, ali o assunto é forçadamente direcionado para as escrituras, o ambiente do templo não permite fofocas ou conversas frívolas. Então, assim, Deus está em todo lugar, mas no templo, assim, tem todo um incentivo a que nós tomemos consciência dele ali, né? Então não é também assim, eu percebo Deus em tudo e paro de ir no templo. Não é essa a ideia. Mas também se você só vê Deus no templo e fora você trata mal as pessoas, Bhakti não vai funcionar. Bhakti tem que ser sadachara, pessoas com bom comportamento. E o terceiro elemento para Bhakti funcionar bem é abhyasa, nirantaram, prática constante, não interromper. Qualquer coisa na vida é assim, né? Se você quer aprender um segundo idioma, você não vai aprender em uma semana, nem um mês, nem 6 meses, nem se você fizer maratona 100% online, gratuita do francês, 6 meses, fluência. É mentira, você não vai ficar fluente em francês em nenhum idioma em 6 meses. Você tem que ter uma constância nessa prática. Você tem que assistir filmes naquele idioma, você tem que pôr a legenda do filme naquele idioma, você tem que conversar com pessoas naquele idioma, você tem que ler livros, você tem que seguir um método, você tem que ler um livro, isso para qualquer coisa. Você quer aprender a tocar um instrumento, você quer reabilitar a sua coluna, se você quer fazer bodybuilding, né, assim, tonificar seus músculos, tudo isso aí você tem que investir pelo menos 1 ano da sua vida, e 1 ano, assim, jogando por baixo. Talvez 2, 3, 4, dependendo de como você quer tocar um instrumento, do quanto você quer ser fluente na língua, do quanto você quer melhorar a sua saúde corporal, tudo exige prática. Aí, assim, por que a vida espiritual seria diferente, né? Assim, vou fazer um retiro de um final de semana e vou me iluminar. Não vai. Então você tem que ter uma prática constante. Essa prática constante inclui continuar praticando quando chegam os obstáculos. Vão vir dúvidas filosóficas, você vai se sentir fraco, você vai achar que a congregação da sua religião é uma porcaria, que todo mundo é caído e você é o melhor. Depois inverte. Depois você acha, eu sou o mais caído, todo mundo é mais sincero que eu que sou o mais caído. E aí você tenta fazer votos e não consegue segui-los. E aí você começa a ter problemas materiais no meio do caminho. Aí você tem problema financeiro, tem problema de saúde, um monte de coisa. Se você mantém a sua constância nisso, as respostas vão vindo aos poucos. Você vai
descobrindo quem você é, quem são os outros, vai respeitando o nível de cada um. Você aceita que há pessoas mais elevadas que você e pessoas menos elevadas. E você descobre onde você está no progresso e se trabalha a partir dali. Com o tempo tudo vai se sentando. Então a melhor Bhakti é essa que é constante. Ela não acontece só num dia da semana, ela não acontece só num retiro, ela acontece todo dia e em todas as fases da vida. Quando você não tem filhos, quando você tem filhos, quando você mora na Índia, quando você mora no Brasil. Então, prática constante. Esse é outro segredo para Bhakti Yoga funcionar devidamente. Então, como prometido, respondemos o que é Bhakti Yoga e como melhor praticá-la. Agora, uma pergunta bônus aí. O que é Bhakti Yoga pura? Qual é a Bhakti Yoga mais elevada? Isso vai ser respondido de novo no primeiro livro que a gente mencionou, que é o Néctar da Devoção. O Néctar da Devoção vai dizer que Bhakti pura ela é Jnana Karmadhyanavritam. Ela é livre das contaminações de karma, livre das contaminações de jnana e adi. Adi em sânscrito fica etc. Esse etc geralmente é entendido como as contaminações de yoga. Então vamos ver o que são essas 3 contaminações e o que é Bhakti pura. Então, essas contaminações dizem respeito mais à meta de Bhakti. Você está fazendo Bhakti para obter o quê? Quando você tem Bhakti contaminada por karma, significa que você está servindo a Deus, adorando a Deus, ouvindo sobre Deus, falando sobre Deus, peregrinando aos locais sagrados ligados a Deus, com o objetivo de melhorar a sua vida material. Você quer obter um emprego, você quer obter um parceiro sexual, você quer obter dinheiro, você quer obter a cura de uma doença, ou você quer, na hora da morte, ir para os planetas celestiais, que são planetas confortáveis, onde você vai ter tudo isso, muito gozo dos sentidos, muito prazer sensual, posses, mas ainda é um mundo material, ainda é dentro do universo material, só é um planeta superior, temporário, com problemas também, só que mais confortável. Então, quando você adora a Deus querendo alguma dessas recompensas, ou coisas melhores nessa vida, ou coisas melhores numa vida seguinte, dentro do mundo material, isso é contaminação de karma. Isso é uma contaminação por quê? Porque você está indo até Deus, mas Deus não é a sua meta em si. Você não quer estabelecer um relacionamento com Ele. Deus é um meio para outra coisa. Então você vai lá em cima, encontra com Deus, com a sua oração, com a sua devoção. E quando você encontra com Ele, você pede uma coisa lá embaixo. Você sobe e desce. Assim, Deus, eu vim aqui, que prazer conhecê-lo. Agora me dê um carro. Agora me dê uma casa de veraneio. E assim você não é muito inteligente, né? Porque você poderia ter uma relação de servo de Deus, que é muito mais satisfatória, algo muito mais avançado, mas você ainda quer as coisas temporárias desse mundo que vão te frustrar. Quando você conseguir o melhor esposo do mundo, ele também não vai ser perfeito como seria uma relação com Deus. Quando você obter a melhor casa do mundo, você vai morrer e vai ter que sair dessa casa. Ou essa casa vai ser destruída antes que você morra. Mesmo que você conseguir a cura de uma doença, depois você vai ficar doente de novo, ou você vai envelhecer, ou você vai morrer, inevitavelmente. Então essas bênçãos temporárias não são muito inteligentes. E é uma mácula assim, na sua relação com Deus. Deus ele é sensível a isso. Ele percebe que você tem uma relação de interesseira com Ele. Então essa é uma das contaminações que pode haver em Bhakti, a contaminação de karma. A outra contaminação é a contaminação de jnana, que é quando você adora a Deus e em troca disso você não quer nascer mais. Você quer adorar a Deus e em troca disso você quer a recompensa de eu quero sair do samsara, eu quero sair do ciclo de nascimentos e mortes, eu quero ir para o Brahman, me fundir no todo, ou eu quero ir para Vaikunta, a morada eterna de Deus, onde não há mais nascimento, doença, velhice e morte. Isso também é uma contaminação porque você ainda quer alguma coisa que é autocentrada. Na contaminação de karma, a mentalidade é eu quero desfrutar desse mundo. E na contaminação de jnana é eu quero fugir desse mundo porque esse mundo só tem sofrimento. Os dois é ligado a eu. Eu quero sentir prazer, eu não quero mais sofrer, eu. A central não é a sua relação puramente com Deus também. E a última contaminação é a contaminação de yoga, que é a contaminação de você pensar que Deus não pode te proteger a menos que você faça práticas mecânicas para ajudá-lo. Por exemplo, você ter a ideia de que Deus não pode, na hora da morte, fazer com que você se lembre dele e ele te busque na hora da morte e te leve para o reino dele. Você acha que Deus não é capaz disso. Ele precisa de uma mãozinha sua. E qual seria a sua mãozinha? Você tem que jogar os ares ao longo dos chakras, colocar sua concentração entre as sobrancelhas e na hora da morte sua alma tem que sair assim
topo da cabeça. E você tem que sair assim, vibrando a sílaba Om, e você vai escolher a hora que você vai morrer, assim. Então você vai escolher um horário auspicioso, quando não sei o que, viaja ao norte na quinzena do crescente. E assim, precisa de todo um arranjo mecânico, que, com seus poderes de yoga, com seu domínio dos ares internos, com seu conhecimento de astrologia, para na hora da morte Deus poder fazer a pequena parte dele também, que é contribuir e te levar para o mundo espiritual. Então na Bhakti pura, a pessoa está totalmente confiante de que se ela passar a vida inteira dela dedicada a servir a Deus, é Deus quem vai pessoalmente vir na hora da morte buscá-la. E Deus não precisa que isso aconteça num dia específico, ou que você esteja consciente, ou que você esteja saudável, ou que seus ares estejam indo para cima ou para baixo. Deus pega a sua alma do jeito que ela tiver, saindo por baixo, saindo por cima, pelo sovaco, se estiver inconsciente, se estiver em coma. O devoto puro, ele tem a confiança de eu servir a Deus e agora Deus com certeza vai me salvar. Deus certamente vai ser capaz de cuidar de mim na hora da morte. Então tem uma oração muito bonita de Chaitanya Mahaprabhu, que é o grande mestre Hare Krishna, que ele diz assim: Na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadisha kamaye mama jalmani jalmanishvare bhavatad bhaktira hoitu kitwai. O que ele diz nessa oração é que ele diz: Na dhanam, eu não desejo riquezas. Na janam, eu não quero seguidores. Na kavitam sundarim, eu não quero as promessas de um planeta melhor dentro do mundo material. Ele fala, a única coisa que eu quero, nascimento após nascimento, Jalmani, Jalmani, nascimento após nascimento, é serviço devocional imotivado. Ahaituki Bhakti. Bhakti imotivada. Então ele tira todas as contaminações, né? Ele fala que quando ele diz que não quer riquezas, ele tirou contaminação de karma. Quando ele diz que ele quer continuar nascendo, ele não quer a recompensa de parar de nascer, ele quer nascer e servir a Deus em qualquer nascimento, ele tirou a contaminação de Jnana. E ele vai dizer, tudo que eu quero é Bhakti imotivada, servir a Deus simplesmente porque é isso que deve ser feito, simplesmente porque eu quero ter uma relação amorosa com Deus. Então é isso. Espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido útil, espero que você possa aplicar na sua vida. Bhakti Yoga significa dedicar seus sentidos ao Senhor dos sentidos. O melhor jeito de praticar Bhakti Yoga é com conhecimento das Escrituras, com boa conduta e com constância. E Bhakti pura, ela é livre de desejos materiais, ela é livre do desejo de sair do ciclo de nascimentos e mortes, e é livre da ideia de que Deus não pode te ajudar na hora da morte se você não for um grande yogi. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Hare Krishna.